Bom dia, sejam todas bem-vindas e bem-vindos à primeira aula minha, né, com vocês, com o segundo ano da Escola Estadual Inácio Monteiro III. Meu nome é Lilian, sou professora de GEO de vocês. Quero primeiro, antes de mais nada, assim, dizer da minha satisfação de poder estar aqui com vocês nesse dia. Agradecer quem teve essa disponibilidade de vir, né, de aparecer, de somar, de estar aqui com a gente, contribuir, falar que a gente, na medida do possível, nós vamos fazer com que as aulas elas sejam proveitosas para vocês, mas que elas também sejam mais leves, né? Que a gente possa trocar essa ideia junto, construir junto esse conhecimento aí, que vai ser adquirido por ambas as partes, né? Porque o conhecimento, ele é uma troca, né? Ele é mútuo, né? A gente é uma via de mão dupla, não uma via de mão única, né? Eu não sou a detentora do saber, eu sou a pessoa que eu vim aqui para poder contribuir com vocês de alguma forma, e vocês muito contribuem para o meu conhecimento de mundo, de vida, de científico, tá? E aí, para a gente poder começar, a gente vai ter uma aula diferenciada um pouco, né? A gente vai falar um pouco baseado em cima do conteúdo, mas a gente vai falar da relação atual que a gente está vivendo, da situação que a gente vem passando, principalmente aqui no Brasil, né? Que para a gente está sendo muito latente, o número de mortes, o número de casos, né? De vítimas por coronavírus, e que para a gente é muito próximo, a gente vai discutir um pouco sobre isso hoje, tá? Então, a ideia é eu apresentar a aula e vocês intervirem. Então, não se preocupa, não esquenta, assim, na hora de intervir e tal. Falar, questionar, tá bom? Então, a gente vai falar sobre geografia com a pandemia do coronavírus aqui no Brasil, tá? Professora de geografia, que são muito por literatura, né? Então, eu sempre vou trazer algum poema ou uma letra de uma música, caiba de repente ali naquele conteúdo, nas aulas, e eu vou deixar aberto para vocês fazerem também. Então, sempre no começo, de repente, professora, eu tenho um cantar, de repente, eu não sei cantar, mas você pode declamar, você pode ler, né? Compartilhar com a gente um pouco das suas vivências, né? Através dessa literatura aí que a gente gosta, que a gente produz, né? Ou a gente produz ou a gente pega de alguém, não tem problema. E eu trouxe um poema hoje de um poeta chamado Sérgio Vaz, que é um poeta da Zona Sul, aqui de São Paulo, e é o que a gente chama de poesia periférica, né? Da galera que escreve a partir das suas realidades, como dizia a nossa escritora, poeta, né? Intelectual, Conceição Evaristo, e ela fala muito da questão da escrevivência, né, que a gente escreve, a gente precisa escrever a partir das nossas vivências, né, de mundo, e aí eu trouxe poesia do Sérgio Vaz. Tudo bem? Posso ler para vocês? Pode. Tranquilo? Pode. Então tá bom. E aí ele diz assim, ó: a fome sabe onde o pobre mora, e a felicidade não sabe andar nos becos e vielas. A geografia da dor registra no mapa a gente viva com a barriga morta. O arroz e o feijão alegam não ter nada a ver com isso. Mas quem se importa? No vazio do garfo e da faca, o tempero da revolta. E aí, como a gente vai falar um pouco, vai abordar um pouco essa questão da geografia, né? E da sua relação com esses casos tão crescentes, né, do coronavírus, e como essa população periférica, né, nós, assim, somos frágeis, fragilizados nessa nova rotina aí nossa, né, nesse período tão tenso, tão complicado, tão triste para a nossa sociedade, a gente vai tentar entender, compreender um pouco isso. Então, eu vou lançar algumas perguntas para vocês no decorrer, tá? E aí eu começo perguntando para vocês o que vocês entendem que é a geografia. Para que serve a geografia? O que a geografia estuda? O que é a geografia? E aí vocês ficam à vontade para me responder. Um de cada vez. Estou aguardando. O que é a geografia para vocês? Geografia é o quê? Estuda o quê? Para que serve? As biodiversidades do mundo?
Isso das diversidades do mundo, muito bem. O que mais? Um de cada vez. A sala tem mais de 40 pessoas. Para que serve a geografia? Vocês vão me deixar esperando? Para estudar o mundo e suas regiões geográficas? Muito bem. O que são essas regiões geográficas? O que você entende assim por região geográfica? O que seria esse geográfico? Os países, os lugares. Muito bem. Isso aí, gente. Posso passar? Muito bem. Ó, o objetivo dessa aula é a gente contextualizar essas mudanças que ocorreram nesse território, né, no território brasileiro, por conta da disseminação da Covid-19, né, o quanto que isso afetou a população brasileira. E para a gente entender isso, a gente tem que entender o que é essa geografia, né, que foge às vezes um pouco do que a gente entende, né, os traumas que a gente tem. Nossa, eu tenho trauma de geografia, eu lembro de mapa, nossa, só estudei sobre relevo, né, geografia, sobre paisagem. Na verdade, a gente estuda também sobre paisagem, sobre relevo, só que a gente precisa contextualizar isso, né? E a geografia, peraí, deixa eu só aceitar quem está entrando aqui rapidinho, já volto aqui no slide, peraí. Deixa eu aceitar, pronto. E a geografia, por ser uma ciência humana, ela vai estudar esses relevos, essas paisagens, né, essa forma, mas ela precisa contextualizar esse lugar. Então, assim, não é só estudar fora a paisagem. Lugares só são esses lugares porque existe intervenção humana ali. Porque esses lugares eles mudam, eles estão em constante mudança, né? São dinâmicos, não são estáticos, mesmo sendo lugares fixos. Vocês conseguiram compreender? Vocês entenderam até aqui? Então, por exemplo, assim, ó, a geografia, ela estuda essa sociedade, mas ela materializa essa sociedade num lugar, num território, tá? Os estudiosos da geografia, né, eles vão chamar esse lugar de espaço geográfico. Existe uma discussão, né, teórica aí sobre o que é esse espaço geográfico. Tem gente, por exemplo, na geografia que não acredita no termo espaço, não utiliza, porque diz que espaço ele pode ser qualquer coisa, ele pode ser um espaço que está vazio ou um espaço ocupado, por exemplo, esse vidrinho aqui de esse potinho de álcool em gel é importante, né? Na prevenção do corona. Esse potinho, por exemplo, ele é um pote, não é um pote? Ele não é um pote? Se ele ocupa, por exemplo, a minha mão ou qualquer outra superfície, ele está ocupando um determinado lugar naquela superfície, que pode ser esse espaço geográfico ou não. Então, tem gente que acha que a gente falar espaço por si só fica vago, porque pode ser qualquer coisa, tá? Não necessariamente um território. É o que alguns estudiosos da geografia acreditam, mas como nós não somos intelectuais, nós vamos seguir o bonde do que é mais comum a gente escutar e do que a gente acaba aprendendo, que é utilizar o termo espaço geográfico, não tem problema, tá? Tudo bem? E aí, quando a gente fala da questão do espaço geográfico, né, e dessa paisagem, desse território, a gente vai falar que são lugares que eles são constantemente transformados pelas ações dos seres humanos. Então, por exemplo, eu moro na Tiradentes, desde quando a Tiradentes bairro, então, eu não sei se vocês conhecem a Professora, tá política picando? administrativa. Como que é isso para vocês? Professora, tá picando? Tá picando? Vocês estão conseguindo ouvir agora? Como que tá? Melhor, Melhorou um pouquinho? melhorou. Tá. Se picar de novo, vocês vão me avisando, tá? Porque aí a gente vê o que se é Começou conexão, tá bom? a tocar quando você estava falando da Tiradentes. Ah, tá. Então, assim, eu moro na cidade de Tiradentes
há 37 anos. Desde quando a cidade de Tiradentes foi fundada enquanto um bairro, né, que possui um conjunto habitacional. Hoje, Tiradentes não é mais bairro, Tiradentes é um distrito. Vocês conseguem identificar essa diferença da divisão política administrativa do Professora, tá ruim seu áudio. Brasil? O que é a divisão política administrativa do Brasil? Não. Não? Então, assim, olha, existe uma divisão territorial que é dividida por fronteiras, certo? Por limites, tá? Ela pode ser física, como ela pode ser uma fronteira imaginária, mas é um limite que dá, por exemplo, entre um estado e outro, uma e outra, um país e outro, tá? Um continente e outro. Existem esses limites. Só que existe também uma divisão que é política. Então, por exemplo, o Brasil é um país de república que é presidido, né? Não é uma federação, é presidido. Ele tem o seu governo maior, que é o presidente, e dentro dessa divisão do Brasil, depois do Brasil, existe o quê? Os estados, certo? Que são governados pelos seus governadores, são... dentro dos estados, nós temos o quê? Depois dos Cidades? O que nós... Isso, as cidades que são administradas pelos seus prefeitos. Dentro das cidades, nós temos o quê? O que nós temos depois das cidades? Bairro? Antes do bairro, nós temos ainda os distritos. Até algum tempo atrás, depois da cidade, já eram os bairros. Então, por exemplo, a Prefeitura de São Paulo, ela sozinha administrava toda a cidade de São Paulo. Como o tempo vai passando, politicamente vai ficando mais complicado administrar um lugar que vai crescendo de forma tão acelerada, né? Você divide essa cidade em distritos. Então, por exemplo, a cidade de Tiradentes, ela tem a sua subprefeitura, não tem? A sua prefeitura regional? Vocês sabem onde fica a prefeitura regional da cidade de Tiradentes? Não faço a mínima ideia. Não sei onde fica, não sei. Fica ali do lado do supermercado Negreiros. Antes era dentro do Negreiro, sabe o Negreiro? Agora ela fica num prédio do lado, tá? Ali é onde é organizada a questão da Tiradentes, né? Que vai... Ali? Isso, fica ali do lado. Eu pensei que era uma coisa abandonada. Era onde? Sempre pensei que era uma coisa abandonada, aquele prédio ali. Porque Ah, é não. estranho aquele prédio ali. Que foi feito recentemente, né? Aquele prédio que tem do lado do Negreiro. Antes era dentro, agora é do lado ali. Então, algumas questões, não é tudo, mas algumas questões de orçamento para a cidade de Tiradentes, né? De moradia, né? Algumas questões, né? São voltadas direto ali para a subprefeitura da cidade de Tiradentes. Então, ou seja, a Tiradentes ela passa a ser um distrito que vai abarcar dentro dela vários bairros. E o Inácio Monteiro, onde nós estamos, é um dos bairros que pertence à cidade de Tiradentes. Aí depois dos bairros você tem as ruas, tem as vielas, tem as ocupações, né, as favelas, tem um monte de outras coisas que vão dar nome também, mas que fazem parte dessa administração. Tudo bem, gente, até aí? Tranquilo? Sim. Tá, se não entender alguma coisa, é só perguntar que eu volto, tá? Se alguém falar alguma coisa no chat, eu vou pedir para alguém passar para mim, tá? Porque eu não estou conseguindo acompanhar lá, tá bom? Então, eu vou pedir para vocês uma liçãozinha de casa para vocês apresentarem para a gente. Depois eu vou pedir para vocês me mandarem no privado, mas a princípio vocês vão trazer para a próxima aula. Como a gente não sabe ainda como vai ser semana que vem, até o momento, a nossa próxima aula, se for live, vai ser só daqui a 15 dias, certo? Eu vou pedir para vocês fazerem, anota alguém para mim, anota no chat para ficar registrado para a galera não esquecer, por favor. Vocês vão fazer uma pergunta para alguém da cidade de Tiradentes, ou um parente, uma mãe, uma avó, uma tia, uma vizinha, um vizinho, alguém que mora na Tiradentes há pelo menos 20 anos.
Porque a ideia da gente pensar no lugar, para a gente poder entender como que funciona essa relação da sociedade, né, com os lugares, dessa questão de referência de lugar, a gente conhecer os lugares, a gente precisa ter a referência. E a gente tem referência nos lugares de acordo com a nossa vivência, assim como as nossas relações com as pessoas. Por exemplo, vocês, todo mundo se conhece. Vocês conhecem todo mundo? As 3 salas, vocês conseguem se conhecer, pelo menos a maioria? Acho que não. A maioria, né? Ou pelo menos uma parte. Tirando as pessoas que entraram esse ano, a maioria deve se conhecer. Ou pessoalmente, ou já trocou contato, tá nas redes sociais junto um do outro, né? Então, assim, vocês só se conhecem, só têm relação, porque essa relação ela se estabeleceu em algum lugar. Ou na escola, por conta da escola, ou por conta do bairro. Vocês materializaram a relação de vocês dentro desse determinado território. Tudo bem? Tranquilão até aí? E aí a gente precisa falar dessa memória, porque a gente precisa entender de que lugar que nós falamos. Então eu vou pedir para vocês, alguém, por favor, anotar para mim no chat para a galera não esquecer. Na próxima aula, vocês vão trazer, vocês vão perguntar para alguém que convive com vocês que more na Tiradentes há pelo menos 20 anos. Eu, por exemplo, eu moro aqui há 37 anos, só que não vale me entrevistar. Porque só eu estou pensando na atividade. Então, vocês vão perguntar para essa pessoa o que mudou na Tiradentes de quando a pessoa veio morar aqui para agora. O que mudou? Ah, mas mudou em que sentido, professora? O que mudou fisicamente, tá? Porque a gente vai falar da nossa relação e da nossa memória com esse lugar. Aí a gente começa a próxima aula falando disso, para a gente dar sequência. Tudo bem? Vocês entenderam? Entenderam, gente? Sim. Tá bom. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem com relação a isso, depois vocês me mandem no PV, tá? E aí eu vou sanando as dúvidas de vocês. Tranquilo com relação à geografia? Tranquilo. Posso passar? Professora, repete isso rapidinho aí. Tá, vocês vão fazer uma pergunta, vão perguntar, né? Como se fosse uma entrevista, mas é de uma pergunta só. Para alguém que mora há pelo menos 20 anos, de 20 anos para mais, aqui nesse lugar, né? Ah, professora, mas eu moro em Guaianazes. Tudo bem, você vai perguntar lá em Guaianazes, não tem problema. Como que era esse lugar que a pessoa que vocês moram antes, quando a pessoa chegou aqui há 20 anos atrás para mais, e como que é agora? Tá? Professora, eu vou entrevistar minha avó que não mora lá, mas conhece. Ela não mora num lugar, mas ela conhece lá? Mas ela mudou, Sim. Ela já morou no lugar ou não? Não, é que ela ia sempre lá e ela conhece bastante. O lugar que você mora? Aham, que a gente mora perto de lá. Ah, entendi, tudo bem. Minha família Tranquilo. mora na cidade de Tiradentes, faz bom. Não precisa ser cidade Tiradentes, pode ser Guaianazes, é o lugar de referência para vocês, é onde Dona vocês Lélia? É, moram. que nem Qualquer a lugar. escola Mega fica lá na cidade Tiradentes já. Isso, lá é Tiradentes, fica ali atrás da Saturnino, né, da escola Saturnino, mas é qualquer lugar, não precisa ser Tiradentes. Professor, eu moro em Guaianazes, eu moro em Itaquera, sabe, qualquer lugar, tá? A gente vai falar dessa mudança, dessa memória geográfica que traz pra gente memória afetiva, né, que traz a nossa relação com as pessoas, sabe? Tudo bem? Então, não precisa ser necessariamente Tiradentes. Eu dei Tiradentes porque é o meu lugar de referência. Hoje, eu não consigo me imaginar morando em outro lugar. Ainda não. Eu quero um dia até sair de São Paulo, eu gosto de tranquilidade. Mas, eu não consigo me imaginar hoje morando em outro lugar. Tudo que eu vou pensar está voltado na Tiradentes. Eu moro, trabalho na Tiradentes, circulo pela Tiradentes o tempo inteiro, conheço os lugares, mesmo se eu não tenho costume de ir, eu sei a referência, por exemplo, ficar próximo da Praça do 65, próximo da Escola Fernando Pessoa, ficar próximo do Negreiro, você consegue identificar o lugar. Isso, para mim, traz a relação. E as relações afetivas que eu tenho com as pessoas do bairro, elas se dão por conta da minha relação com esse lugar. Tanto que por exemplo, hoje as relações acabam ficando mais fragilizadas, a gente vai falar um pouco, né, por conta essa rotina nossa de rede social, mas até hoje eu tenho relações com os meus amigos de infância, que a gente se conheceu há mais de 30 anos.
Então, assim, até hoje, a gente se vê, é festinha, a gente se vê, às vezes a gente marca um almoço, agora não, né? Tem mais de um ano que a gente não se vê pessoalmente, mas a gente está sempre em contato, por conta da relação com o lugar. É isso que eu quero que vocês consigam Professora, entender. Oi, meu as amor. pessoas que moram aqui, todo mundo se conhece. Incrível. Ai, Então, mas é por conta do estudou lugar. junto, brincava na rua junto. As minhas irmãs, todo mundo se conhece. É É isso incrível. mesmo. Não, mas é isso mesmo, mas é por conta do lugar, sabe? Assim, é porque morar na rua de cima, mora na rua de baixo, frequenta o Parque do Rodeio, se conheceu, foi no fluxo, aí se conheceu, sabe? Assim, o lugar traz pra gente essa referência, tá? Por exemplo, quando eu trabalhava lá numa outra escola, sentido de Goiânia, ali no Juscelino, que é aqui perto, né? Mas já é distrito de Goianazes. E aí eu lembro que quando eu falei onde eu morava, a galerinha que eu dava aula lá, ela sabia onde eu morava por conta da Rua do Fluxo, que tinha na Tiradentes, que era famoso. Então, assim, essa questão com o lugar onde acontecia o fluxo trouxe para as pessoas um reconhecimento do lugar onde eu morava, mesmo elas morando longe, vocês entenderam? É um pouco isso que a gente vai falar, tá? Para começar a próxima aula. E aí eu vou passar, que senão eu acabo também, eu falo demais, acabo me atrapalhando. E aí a gente vai falar um pouco do que vem a ser essa geografia, né, com essa pandemia. Aí eu trouxe algumas questões para discutir, que são os fluxos de materiais, eu vou explicar tudo isso. Os fluxos de materiais, essa nova rotina nossa, essa crise sanitária que se deu na saúde pública, né, a questão dos óbitos, a quantidade de pessoas que estão morrendo, a questão da solidariedade, da desigualdade social, que gerou um aumento do número de pessoas miseráveis, né, em situação de miséria aqui no Brasil. E aí eu começo perguntando para vocês. Vocês já devem ter ouvido em algum momento, né, acredito nisso, né, espero, o termo fluxos de materiais e fluxos de imateriais. Se vocês não ouviram falar, não tem problema, a gente vai discutir isso. Mas eu queria que vocês entendessem que fluxo é aquilo que circula, né? Aquilo que vai circular e tal, né? Vai dar um fluxo, um aglomerado ou uma circulação maior e tal. E aí eu quero que vocês me respondam. O que seria, então, o fluxo de materiais? O que são os materiais? O que é matéria? O que é matéria? O que é? O que a gente pode falar que é matéria? É tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço, não é? Isso, muito bem. E aí a gente pode dar exemplos. Que exemplo que você dá para a gente sobre aquilo que tem massa, que ocupa lugar? Fala um objeto aí que ocupa lugar no espaço. Carro. Um carro. Muito bem. Um carro é um material, tá? Então, o fluxo, por exemplo, de materiais, quando a gente vai falar de carro, a gente pode falar que são fluxos tanto de automóveis que estão nas vias, né? Como, por exemplo, os caminhões que transportam automóveis para as concessionárias também, tá? Assim como o aparelho celular. Como que, por exemplo, eu consigo comprar um aparelho celular que veio, sei lá, do Rio de Janeiro, ou que veio do Japão, né, da China? Como que ele chega até mim? Como que ele vem? Como que ele chega? Através de um transporte. Isso, por transporte aéreo, transporte marítimo, né? Se for em outro país e tal, ele vai chegar através do transporte, que é o que vai gerar esse fluxo aí de materiais, que são esses produtos que eles vão chegar em determinados lugares. Então, quando a gente pensa, por exemplo, né, esse novo ritmo ainda mais tenso da questão de comércio, né, de consumo, que deu por conta da pandemia, porque as pessoas elas não poderiam sair de casa, né, não tentando se resguardar para não se contagiar com o coronavírus, aumentou muito o número, primeiro, de compras pela internet, certo? Certo? Sim. Isso, aí as pessoas começaram, quem podia, né? Comprar equipamentos, inclusive eletrônicos, porque as pessoas começaram a trabalhar de casa, certo?
começaram a trabalhar de casa, então elas tinham que ter um melhor computador, um melhor telefone celular, né? Uma TV, porque passa mais tempo em casa, as crianças estão em casa há muito tempo. Começou comida, nossa, o que tem de coisa. Hoje, praticamente tudo, quase tudo, acredito, mas eu acho que hoje tudo você compra pela internet, né? Porque as pessoas não estão podendo sair. E quando sai, quando abre, as pessoas vão até o comércio, mas não necessariamente elas precisam ir mais até o comércio. Até as grandes lojas que utilizavam, até os pequenos comércios também, que utilizavam muito do trabalho sempre presencial, estão utilizando muito a compra pela internet, né? E aí é onde a gente entra nos fluxos imateriais. Porque se os fluxos materiais, eles são aquilo que ocupa um lugar no espaço, como a nossa amiga falou, que ele é palpável, né? Uma matéria, um telefone celular, um computador. O que seria, então, o imaterial? Que exemplos que a gente vai dar de fluxo imaterial? O que vocês podem trazer de exemplo? Um de cada vez. Se a matéria é aquilo que a gente consegue pegar, Agora tem ele slide, é só ler. O que está escrito? Telefone, redes sociais. Isso. Tá? E aí, esse fluxo imaterial, que é ligado com o fluxo material, lógico, né? Até porque a gente precisa da internet, a gente precisa do telefone para poder conseguir comprar, né? O produto que vai chegar, ele fez gerar na gente uma necessidade ainda maior dessa comunicação das redes. Então, a gente, às vezes, até a galera, de repente, que não estava acostumado a comprar pela internet, a usar muito rede social, está se vendo obrigada a fazer isso, por conta dessa nova rotina. Tá? Então, assim, por exemplo, hoje muitas empresas estão investindo, inclusive, em contratar a galera que pode trabalhar de casa, que a gente vai chamar de home office, né? Assim como a galera prefere, muitas vezes, até fazer compra de supermercado pela internet. A gente comprava roupa, comprava calçado, celular, mas supermercado, dificilmente, antes da pandemia, as pessoas faziam compra pela internet. Você ia lá, você escolhe os produtos e chega na sua casa. Então, assim, tudo está girando hoje em torno disso por conta desse sistema, né, dessa rede, né, entre os fluxos materiais e imateriais, por conta dessa nova rotina. Então, assim, a população ela teve que se adequar a esse novo ritmo. E a gente também. Eu não sei como funciona para vocês em casa, mas, por exemplo, a gente que teve o ano passado que vim para vocês e a gente, né, vim para trabalhar, né, para ter aula e tal, pelas redes sociais, a gente super apanhou, porque a gente até então a gente trabalhava, dava aula na sala de aula, a gente sabe mexer em rede social, mas dificilmente a gente mexia em aplicativos que a gente tivesse que disponibilizar a aula, por exemplo, passar slide. É a primeira vez que ontem, né, foi a primeira vez que eu tive que compartilhar slide, por exemplo, para poder dar aula. Vocês entenderam? Então, assim, a gente vai aprendendo, a gente vai ter que se adequando, mas é uma realidade que para a gente ainda é estranha, mas a gente vai se adequando, né? Porque está sendo necessário. E muita coisa vai ficar nisso, muita coisa vai ficar. Quando as coisas, elas melhorarem por conta da pandemia, muita coisa ainda vai ficar. Porque, primeiro, que teve o investimento para poder colocar essas questões em prática, e depois porque não é interesse, né, das indústrias, acho que por questões de gastos, né, até, né, você paga menos, né, por exemplo, um trabalhador em casa, você não precisa pagar, por exemplo, vale-refeição, porque ele está trabalhando em casa, dependendo da empresa, né? Mas deveria se pagar porque ele está trabalhando, ou se pagar vale-transporte, por exemplo, porque ele está trabalhando em casa, você economiza o dinheiro do vale-transporte, enquanto o empregador, tá? E até com gasto com maquinário, com um monte de coisa. Tem empresa que tem pagado auxílio internet e tal, mas não são todas que tem essa consciência. Tranquilo até aí, gente? Tranquilão? Sim. Tá bom. Qualquer coisa, se eu estiver falando muito rápido, aí vocês me falam, eu vou tentando dar um break, tá? E o que a gente vai falar? Que essa problemática toda da pandemia, ela traz uma crise sanitária
que não é sanitário, tá, gente? Não é vaso sanitário, por favor, tá? Crise sanitária não é a crise do vaso sanitário de alguém que ficou com dor de barriga, por favor, hein? A crise sanitária, ela traz o sanitário, a sanitária o que é? É a saúde pública, né? São os meios básicos, né, de saneamento básico, como esgoto, água encanada, luz elétrica e a saúde pública que as pessoas necessitam para poder cuidar de sua saúde, né, ir ao médico, hospital e tal. Eu não sei qual hospital que vocês frequentam. Vocês frequentam qual hospital quando vocês estão doentinhos? Qual hospital? Santa Marcelina, sei lá. O de Itaquera ou da Tiradentes? Sei lá. Vocês não ficam doentes? Não tem dor de cabeça? O Hospital Geral de Guaianazes. Geral de Guaianazes, o Tiradentes, né? Até o Santa Marcelina, né? Itaquera ali também. Mas ultimamente não vou nem ir para o hospital, professora, porque eles não aceitam. Não, e também tem a questão, até vão, né? Até, você consegue até passar, porque eles estão colocando, por exemplo, as pessoas que têm sintomas de Covid em outro lugar e tal, para sair um pouco de perto. Mas, não sei se vocês têm ido, se precisarem ir no hospital, espero que não. Mas, por exemplo, há umas semanas atrás, eu fui para o hospital que estava com muita dor de cabeça, assim, uma coisa insuportável, o Hospital Tiradentes. E estava uma situação que parecia campo de batalha. Parecia que estava entrando num campo de batalha. É uma coisa assim apavorosa. A gente fica morrendo de medo, porque dá a impressão que se você sentar num... Eu falo do hospital, qualquer lugar você pode pegar o vírus, mas o hospital é um lugar de proliferação de bactéria. Para mim, assim, você entra no hospital e dependendo do que você tem, você sai muito pior, assim. Por conta da proliferação, né, de várias bactérias e tal. Então, você vê as pessoas entrando, a pessoa passando mal, assim, é um negócio bem tenso, né? E essa crise se dá por conta de falta de investimento, né? De falta de estrutura que realmente faça com que o sistema público de saúde aqui do Brasil, ele consiga se sustentar de uma forma a conseguir aglutinar toda a população, realmente servir a população do jeito que tem que servir. Por exemplo, o Brasil, ele hoje é o país da América Latina onde mais se registra casos de coronavírus, e está entre os primeiros do mundo, e está o primeiro número de mortes. É muita gente, né? Morrendo, é muita gente morrendo aqui no Brasil. Mesmo o Brasil tendo um sistema único de saúde como o SUS, que é ótimo, só que falta investimento, aí vai ficando sucateado. Diferente, por exemplo, dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, mesmo sendo um país ainda como potência mundial econômica, é um país que não investe em questões públicas básicas. Por exemplo, a saúde nos Estados Unidos você precisa pagar, né? O convênio médico, se você quiser um atendimento, seja ele qual for. Então, as pessoas, elas não têm acesso, mas no Brasil se tem acesso, mas esse acesso, ele acaba sendo sucateado, aí várias questões que a gente pode trazer, mas acho que não é o momento, não é o caso, né, de demora na produção de vacina, demora na liberação e um monte de outras coisas que fez com que aumentasse ainda mais o número de mortos aqui no Brasil. Nós nunca tivemos tantos mortos aqui no Brasil, né? Em algumas cidades, ultrapassou o número de vivos pela primeira vez na história, tá? Do ano passado para cá. A gente tem, daqui a pouco eu vou mostrar um dado para vocês, a gente tem um número de nascimentos, né, de crianças nascendo sempre muito maior do que o número de óbitos, mesmo com todas as problemáticas de saúde, de doença, de morte por violência que tem no Brasil, a gente sempre teve um número maior de nascimentos. Mas pela primeira vez na história a gente tem um número que está ali, ó, e algumas cidades chegou a ultrapassar o número de mortos com relação ao número de nascimentos. E aí eu vou lançar mais uma perguntinha para vocês. Como que nós estamos lidando, no caso, como vocês estão lidando, na casa de vocês, na família de vocês, com essas normas sanitárias e de isolamento, né, social que a gente tem tido que fazer
nesse momento? Como que vocês estão lidando? Como que é a rotina assim, de vocês? Como que foi para vocês essa nova rotina, né? Como que é? Quero que vocês compartilhem comigo um pouquinho. Professora, eu Fala, acho meu amor. que no primeiro momento, assim, quando falaram realmente que ia acontecer a quarentena, essas coisas ano passado, todo mundo ficou em choque, Aham. né? Porque era uma coisa nova, e aí a gente não sabia como que ia ser, quanto tempo ia durar, como a gente ia ficar dentro de casa, como ia funcionar as coisas. Então acho que a gente ficou desesperado no primeiro momento, mas depois a gente meio que aceitou, né? Porque não tem pra onde fugir. E agora esse ano a gente criou esperança por causa da vacina e aí foi brecado no Brás de novo. Tudo isso. Então é meio estranho ainda. É verdade. A gente cresceu, criou uma expectativa muito grande, tipo, vacina, vai dar tudo certo, vamos voltar a estudar, presencial, vamos voltar a trabalhar normal, sair na rua, sei lá. E não funcionou. Infelizmente deu certo. Então é muito estranho lidar com tudo isso ainda. Verdade. Super concordo. Quem mais quer trazer? Como que tá sendo em casa? E também a gente acaba caindo na mesmice, né? A mesma rotina. Acordar, participar das lives, faz as coisas de casa, faz formulário. Aí no outro dia a mesma coisa. A gente tá isso, vai fazer 2 anos. A gente saiu do comodismo agora, né? Que em fevereiro, quando voltou no presencial, mas a gente já tá aí de novo. Meio que a gente acaba entrando num comodismo e uma hora a gente surta. Vocês estão conseguindo segurar a barra, assim? Estão conseguindo se manter firme de alguma maneira? Como que tá para vocês isso? Ô, professora, eu queria chamar isso. Oi? Tô quase surtando. É difícil, né? É difícil porque em casa também é complicado, né? Porque, por exemplo, assim, na minha casa. Oi, fala, meu amor. Chega uma hora que a gente não tem mais o que fazer. Hum, Ai, aprende uma língua nova, todas essas coisas que as pessoas falam, né? Ai, aprende um idioma novo, aprende a dançar, aprende a tocar, aprende, sei lá, se descubra. Mas assim, são coisas que uma hora acaba. Durante um ano você pode fazer isso. A gente tá no segundo ano já de pandemia. Então tem coisas que a gente já fez que às vezes não é nem interessante mais. Você fica tipo, o que eu vou fazer agora? assim, a gente tem a esperança que até o final desse ano a gente consiga ver uma luz no fim do túnel, né? A gente precisa acreditar ainda, ter essa esperança, né? Porque nós estamos vivos, né? Eu não sei como foi para vocês, né, com os familiares, mas na minha família, eu não tive nenhuma perda assim por corona, mas tive de amigos muito próximos, né? Conhecidos muito próximos, que vai dando uma tristeza assim na gente, né? Mas a gente, eu tenho aprendido a agradecer um pouco mais, assim, sabe, por conta desse período, porque eu tenho os meus filhos em casa, né? Eu, meu marido e os filhos. Durante a pandemia, eu estava grávida. Durante a pandemia, então eu tive 2 bebês gêmeos, né? Durante a pandemia, no começo da pandemia, então assim foi uma coisa assustadora, né? Eu costumo falar que as crianças tadinho não conhecem gente, né? Não conhecem outras pessoas, então porque trancado dentro de casa, passaram o primeiro aninho deles trancado dentro de casa, então tudo muito difícil, mas eu tenho aprendido a agradecer um pouco mais pela minha vida, pela vida dos meus familiares, dos amigos que estão conseguindo aguentar essa barra firme, né? Mas a gente vai tentando construir junto uma forma da gente superar, porque tem que ser junto, né? Tem que ser junto, por mais que a gente às vezes. Oi, meu amor. Olha, sabe uma coisa que eu aprendi? Tipo, esse isolamento de ter ficado em casa, eu aprendi que a gente tem que ser grato sempre, porque muita gente me deu muito fácil. Eu mesma, o ano passado,
no meio da pandemia, eu acabei perdendo um primo meu, só que não foi de corona, foi de acidente. Aí, quando a gente foi velar ele, que eu entrei dentro do cemitério e eu vi, ali realmente eu comecei a levar a pandemia a sério, porque era tanta cova que chega, dava medo, era pilhas e pilhas de caixão enterrando gente. Aí, tipo, Número aí de eu parei pra pensar, provas. às vezes eu reclamo da vida, mas, tipo, eu tô viva, cara. Eu tô passando por uma pandemia e eu não peguei nada, continuo viva. Aí quando eu fui no cemitério lá, aí eu vi um monte de cova, um monte de caixão. Nossa, sinceramente, é um terror. É É. muito Não, o negócio assustador. ele dá pra gente, realmente ele meio que apavora a gente um pouquinho, né? Eu tive esse susto quando eu fui no hospital e eu vi um container no hospital para colocar os corpos, assim, né? Então, realmente é pesado demais. E aí, só para a gente ir passando, esse gráfico, ele vai mostrar exatamente isso que a gente está falando, né? Por exemplo, ele traz os dados dos meses de março, desde 2015 até 2021. E aí ele vai apontar aqui, ó, sempre opa, peraí, deixa eu voltar. Aqui, os índices, né? Aqui em azul é o número de nascimentos de bebês que nasceram naquele ano, no mês de março, e amarelo é o número de óbitos. Se vocês repararem, são sempre muito próximos, assim, né? Muito linear. Até 2020, ó, o número de nascimentos e o número de óbitos também. Sempre assim, muito próximo. Quando chega em 2021, está quase igual a mesma quantidade de pessoas que morreram com as pessoas que foram nascendo naquele mês, né? Esse ano. Então, assim, são coisas desse tipo, assim, que vão dando para gente, assim, um pouco de receio, de medo, né? Da gente conseguir passar por isso, assim, pelo menos com a mente um pouco mais equilibrada. Eu vou abrir para vocês aqui um mapa para mostrar para vocês. Vou abrir aqui 2 links aqui rapidinho, tá? Para mostrar para vocês em tempo real, provavelmente até o dia de ontem, como que foi se dando a questão da proliferação, da disseminação do coronavírus no mundo, tá? Peraí. Deixa eu pegar aqui o link. Peraí, coisa rápida. Tudo bem até aí, gente? Vocês estão conseguindo acompanhar? Tranquilo? Sim. Sim. Ué, o que aconteceu? Peraí que abriu o mesmo link 2 vezes. É o Brasil. Agora vai. Deixa eu pegar aqui para vocês. Deixa eu tirar essa apresentação do slide e depois eu volto para a apresentação. E aí vocês me falam se vocês estão visualizando, tá? O que eu vou mostrar. Peraí. Vocês vão me ajudando aí. Tá aparecendo para vocês? Tá aparecendo? Sim. Tá. Então, assim, eu vou colocar para vocês esse mapa, prestem bem atenção, que é um mapa que ele é dinâmico, tá? Ele vai mudando aqui, tá bom? Deixa eu iniciar. Ó, ele começa lá, deixa eu voltar aqui, ó. O primeiro caso, 22 de janeiro de 2020, tá? E aí ele vai trazendo. Aqui é o número de confirmados com o coronavírus, aqui o número de mortos, aqui o número de pessoas curadas, tá? O Brasil, tá? Brasil aqui, quando aconteceu o primeiro, de 26 de fevereiro, se não me falha a memória. Tá aqui, ó, Europa, tá? Ásia aqui, que Estados Unidos bombando aqui, ó, tá vendo? Nós estamos em maio de 2020. Ó,
conforme vai se proliferando, vai aumentando as bolinhas vermelhas. Ó, outubro de 2020, já temos mais de 1 milhão. Mas teve mais curados do que mortos, né, professora? Sim, teve mais curados. Teve mais curados. Que bom, né? Imagina a quantidade de pessoas que Mas ainda tiveram assusta, corona, né? professora? Mesmo assim, morrer assim, 1 milhão, assim, em poucos meses, menos de um ano, é muita gente, né? Mas também deve ter sido por causa que a China ficou enrolando, né, para avisar o mundo todo, assim, que estava lá tendo uma nova epidemia no país. Mas teve muita questão política administrativa dos próprios países também, né? E assim, a questão da vacina, às vezes dá a impressão que a vacina ela existe, foi uma coisa tipo de ontem, e não foi. Na verdade, assim, o vírus ele já existia, né? Essa é uma nova variante, né? Por isso que ele é novo coronavírus, né? Covid-19, que ele surge ali no final de 2019, mas não se tinha ainda um estudo muito aprofundado. Então, foi se construindo esse estudo aí para a vacina. E aí a guerra também, né? Das empresas, né? A guerra dos governos, muitos governos também que, por serem negacionistas, né, foram negando a existência do vírus, de fato, e aí não se precavendo, não precavendo a população da forma que deveria. Então, tudo isso favoreceu, mas é uma contaminação muito rápida. Então, se tivesse existido, né, a vacina tivesse saído antes, ou se tivessem adquirido a vacina há mais tempo, né, e tal, talvez pode ser que teria diminuído. Mas, professora, eu ouvi dizer, vai que alguém pergunta, né? Professora, eu ouvi dizer que mesmo depois que toma a vacina, você ainda se contamina. Sim, você se contamina porque é uma vacina a vacina ela existe para prevenir, todas, né, as vacinas são medicinas preventivas, só que ela existe para prevenir e para não permitir com que você tenha um avanço pior da doença. Então, a gente já teve alguns surtos, algumas pandemias, né, como sarampo, rubéola, algumas outras doenças também bem graves, mas que hoje a gente só não tem esse número de mortes tão grande por conta das vacinas. Então, é um bem necessário. Ó, se a gente pega, por exemplo, ontem foi dia 22, certo? Esse é atualizado dia a dia, esse mapinha, tá? Então, a gente teve ontem, ó, o total no mundo de 3.071.834 pessoas no mundo. 3 milhões de pessoas é muita gente, né? Ó, aqui Brasil, você passa por cima, você consegue ver, ó. Até ontem no Brasil eram 383.502 pessoas mortas. É quase a cidade de Tiradentes. Nossa, professora, esse mapa é por dia? Ele é atualizado dia a dia. Eu achei que era tipo por mês, sei lá, por semana, mas... Não. É dia a dia. Não, esse total de 3 milhões é o que morreu desde o começo da pandemia até ontem. Desde o começo da pandemia até ontem morreram 3 milhões de pessoas. Tá? Não é do único dia, é do tempo total. Aqui no Brasil, até ontem, morreram 383 mil aqui no Brasil. É muita gente, é quase a cidade de Tiradentes. Vamos pensar a população da cidade de Tiradentes. Aconteceu, jogou uma bomba, pá, explodiu, morreu todo mundo. Né? Então, assim, é muita gente, né? E aí... Na Austrália não tem, né? Oi? Na Austrália não tem tanta...
Tem alguns países, né, que conseguiram, primeiro por conta da sua administração política, depois também tem a questão do tamanho da população, tem uma questão econômica, né? Por exemplo, países aqui da América Latina, como Cuba, por exemplo, que o número é bem inferior, né, do que muitos desses países ditos, né, industrializados e tal, assim como o Japão também, que assim, do lado da China, e mesmo assim o Japão não teve tantos casos como a China, até por conta de uma questão cultural, né, preventiva muito grande, que o Japão já tem, histórico seu, né, então tudo isso favorece, né, facilita com que alguns países acabam... Tem alguns países que estão na transição já para voltar à normalidade, porque assim, a galera tem falado muito do novo normal, né, que esse é o nosso novo normal. Eu não acredito que essa situação que a gente está vivendo seja normal. Normal é a gente poder andar pela rua, normal é a gente não morrer tantas pessoas assim por dia, isso é normal. Então, essa nova rotina, ela tem trazido para a gente várias questões aí que a gente precisa, infelizmente, aprender a lidar. Eu tenho esse outro dado aqui também, que ele está desatualizado há alguns dias, a última atualização foi dia 12, mas ela é do estado de São Paulo. Hoje, o estado de São Paulo está passando pela faixa de transição entre o vermelho e o amarelo e o laranja, só que é uma faixa de transição, ao meu ver, meio equivocada, porque ela vem ligada na questão econômica, está chegando o Dia das Mães, entendeu? Aí os comércios têm que abrir, isso é uma visão minha, de acordo com o que eu tenho pesquisado, tá? Tanto que tem aqui as datas, né, do 18 ao 23 de abril, que vai abrir, aí do dia 24 de abril ao 30 de abril, que vai abrir. Só que esse mapa ainda de dia 12 estava colocando todo o estado de São Paulo na fase vermelha, que é a fase emergencial. Chegou até sair da vermelha e ir para uma tal de fase roxa, que estavam querendo ultrapassar a vermelha de tão grave que estava. Então, se a gente pega aqui, a gente está no município de São Paulo, certo? Está na cidade de São Paulo. A Zona Leste, aqui, Cidade Tiradentes, está bem aqui, ó, no biquinho aqui da volta, tá? Até o dia 12 estava na fase vermelha. Ainda está na fase vermelha, mas por conta dessa questão da flexibilização, eles estão falando que agora está na fase de transição entre a vermelha e a laranja. Mas, enfim, assim, vamos ver no que isso vai dar, né? Tudo bem até aí, gente? Tudo bem? Sim. Tá, meus amores, qualquer coisa, só vocês me falarem. Deixa eu voltar para os slides para a gente ir encaminhando também para finalizar daqui a pouco, porque senão daqui a pouco passa o tempo e eu acabo me empolgando. Deixa eu voltar aqui. Até aí, tranquilo, né? Então, vamos passar. E aí, o que a gente consegue perceber, né, e entender? Que uma coisa boa que surgiu com essa pandemia toda é a gente voltar a despertar na gente, ou a gente perceber que a gente ainda tem esse sentimento de empatia pelo próximo, que é essa solidariedade, né? E que a gente sabe que tem algumas questões que são governamentais, que o governo deveria arcar e favorecer mais, né? Por exemplo, um auxílio emergencial que realmente suprisse as necessidades da população, porque muita gente ficou desempregada nesse período da pandemia, muitos pequenos comércios fecharam, né? Muita gente não conseguiu trabalhar no seu mercado informal, né? Como camelô e tal, por conta do lockdown, por conta, né, essas normas sanitárias, mas a gente conseguiu encontrar uma população extremamente solidária, de novo, porque a população sempre foi solidária. A população pobre, ela é solidária por natureza. Faltou um açúcar, é a vizinha que vai recorrer. Faltou um café, a parente que vai arcar, vai ajudar. Faltou um arroz, o irmão já traz um pacote de arroz. Então, assim, a gente sempre teve esse sentimento de solidariedade. O sistema, ele vai transformando a gente em seres individualistas, porque a gente precisa trabalhar para sobreviver e a gente acaba pensando muito
na gente, mas a gente conseguiu redescobrir esse sentimento de solidariedade com a pandemia. Então, eu queria que vocês trouxessem um pouco o que vocês perceberam com relação à solidariedade no bairro de vocês, se vocês conseguiram ver, acompanhar a questão de distribuição de cesta básica, ONG, igreja que ajudou, né, as pessoas que estavam passando uma necessidade. Como que foi isso para vocês? Podem falar. Aqui perto de casa tem bastante igreja. Uhum. E aí, professora, sabe a escola Barro Branco? Sei. Tá a rua principal, sabe? Aqui, esqueci o nome dela. Pelo nome eu não sei, mas eu sei onde fica ali. Então, tem bastante igreja nessa rua aqui. É lotada. Eu vejo que algumas igrejas ajudaram bastante, fez tipo assistência social, sabe? Entregou alimento, agasalho, roupas, essas coisas assim. Eu vejo bastante isso acontecendo por aqui. Eu não sei em outros lugares. Mas na minha casa sempre acontece pelo menos uma vez por mês, assim. Muito bem. Quem mais? Quem mais quer trazer Meu isso? irmão. É. Meu irmão, ele tem. Ai, calma aí. Ele tem um projeto, aí ele tem uns amigos, né? Eles se uniram. Ele tem no curso, assim, sabe? Amigos do curso. Eles se uniram para distribuir cesta pelas comunidades daqui que tem ao redor. Isso foi, eu lembro isso no ano passado. Esse ano não sei se continuaram, mas eles começaram a fazer isso daí. Muito bem. Os artistas, sabe? Aí quem doava dinheiro, eles iam lá, iam nos atacadão, compravam tudo assim e faziam as cestas. Muito bem, isso mesmo. Mais alguém quer compartilhar? Que conseguiram perceber, se viram. De repente, a galera que tem passado também nas casas, pedindo contribuição de alimento, para elas poderem formar a cesta básica. As ONGs, eu lembro que tinha um projeto, tem uma biblioteca comunitária na Tiradentes, e eles fazem parte de um projeto de bibliotecas, né, um programa municipal de bibliotecas. E eu lembro que tinha um valor desse projeto que era destinado para auxiliar as famílias. Então, esse ano eu acho que não rolou mais, mas no ano passado, no começo da pandemia, esse projeto chegou a fornecer vale alimentação, assim, com cartãozinho da Sodexo, no valor X lá, de 100 e alguma coisa, para ajudar as famílias. Então, assim, a gente sabe, entende que é pouco, né? Que os governos, eles precisavam investir de forma mais maciça nesse suporte, né, nessa ajuda, porque as pessoas realmente estão passando fome. Não é uma coisa de tipo, faltou feijão para comer com arroz e ovo. Se tivesse arroz e ovo, ainda estava bom, né? O problema é que as pessoas estão começando a passar fome, né? As crianças, né? A população geral, os mais idosos. Então, essa solidariedade de classe, que a gente vai chamar, que é de pobre para pobre, sabe assim? Que é o que ajudou, na maior parte, assim, essa população se manter de pé, né? Para conseguir passar por isso, ou pelo menos está passando. Porque mesmo após a pandemia, mesmo após a vacinação maciça da população, a gente vai ter o resquício disso por muito tempo ainda. Porque, assim, as pessoas estão quebradas, e aí até você conseguir se reestruturar, né, leva-se muito mais tempo, né? E aí a gente está falando de uma questão muito mais coletiva, né? Então, né? E aí, para finalizar, eu trouxe essas imagens, né? A primeira é de uma ocupação, né? Para falar da questão do aumento, né? Dessa miséria, dessa pobreza que ela tem se dado muito latente, assim, para a gente, né? A gente não precisa ir muito longe, né? Aqui pela Tiradentes mesmo, né? A gente às vezes conhece alguém, né? Ou tem acompanhado as pessoas passando muito mais, assim, nas nossas casas para pedir comida e tal.
O número de população em situação de rua também, né, tem aumentado bastante, então são coisas que a gente, que infelizmente, né, vai ficar uma marca muito profunda na gente por muito tempo. Esse dado aqui do aumento da pobreza com o Covid-19 aqui no Brasil, ele está desatualizado, é de maio do ano passado, já vai fazer um ano. Eu não consegui encontrar o mapa atual, se eu conseguir encontrar, até disponibilizo para vocês no grupo. Não consegui encontrar, mas o que ele está apontando aqui? Que os estados, né, do Centro-Oeste, os estados do Sul, Sudeste também, mas mais do Sul, e o Goiás, aqui, Goiânia, né, capital aqui do Centro-Oeste, são os que tiveram menor índice, né, de menor taxa de aumento de pobreza, né? E os em vermelho, que aqui é norte, na região amazônica, né, norte e nordeste aqui, são os lugares, são os estados que mais tiveram aumento do nível de pobreza. Primeiro, por uma questão estrutural do Brasil, a gente sabe que os estados do Sul, Sudeste, né, um pouco do Centro-Oeste, são aqueles estados que são priorizados na distribuição econômica. É só a gente ver São Paulo, né, que é o estado que mais arrecada, né, no Brasil, então, por uma questão histórica, e os estados do Norte e do Nordeste são aqueles que menos acesso chega às necessidades básicas, no geral. Tem lugar no Brasil, por exemplo, aqui em São Paulo também tem, mas nas ocupações, nas favelas, mas justamente Norte, Nordeste, né? Você pega sertão do Nordeste, por exemplo, né? Ou a região amazônica, assim, que falta acesso a tudo, né? Água encanada, saneamento básico, né? No geral. Uma rede, por exemplo, de telecomunicação. Como que uma criança, adolescente vai estudar online, vai ter aula online, se não chega nem água na casa dela, muito menos internet. Então, assim, são questões assim que vão piorando, né, ainda mais a situação do povo brasileiro. E aí a gente precisa entender que a gente não tem que se responsabilizar por isso, mas a gente tem que olhar para isso com mais cuidado, porque ter empatia, né, ser solidário, não custa nada, e a gente entende que é uma solidariedade com o nosso povo mesmo, né? Por isso que muitas organizações acabaram fazendo isso. Bom, enfim, galera, primeiro eu queria saber se vocês têm alguma questão, alguma dúvida para trazer com relação a isso, que a gente está chegando ao final da aula. Tem alguma questão a mais que alguém quer trazer, disponibilizar para a gente? Ou está tranquilo? Vocês conseguiram entender? Eu falo muito rápido? Como que ficou para vocês? Como que ficou para vocês? Vocês conseguiram entender? Captaram? Sim, senhora, essa aula foi maravilhosa. Eu que agradeço, assim, de coração mesmo, por vocês, falar que a gente está junto aí, né, nessa luta por uma qualidade de vida, né, melhor, né, para gente, para que a gente consiga aguentar a barra aí por muito mais tempo, né. Eu vou finalizar aqui, para poder finalizar a gravação, mas eu já finalizo com vocês já daqui a pouquinho, tá? Estou encerrando a gravação, agradeço a todas e todos vocês de coração, assim, por estarem aqui. Não esqueçam, quem não colocou ainda o nome no chat, coloquem o nome no chat, tá bom? Para eu poder computar a presença de vocês, tá bom?